Tiago, capítulo 1, dos versos 16 a 18, que diz assim: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez na Tua santa presença, Pai, queremos agradecer, Deus, pela leitura da Tua palavra, queremos agradecer por o Senhor ter nos trazido até aqui nesta noite, te agradecer pelos livramentos que o Senhor tem nos dado e agradecer também por quem o Senhor é em nossas vidas. Ó meu Deus, nesse momento, quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre este pregador, que ele venha trazer tão somente, Pai, aquilo que o Senhor deseja falar à Tua igreja. Ser com Ele. Ó Senhor, também perdoa os nossos pecados, porque somos falhos, homens e mulheres falhos, mas a Tua graça e o Teu amor foi derramado sobre nós, e por isso estamos de pé, aqui fazendo aquilo o qual o Senhor requer de cada um de nós. É assim que nós te oramos, agradecidos por tudo e também pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amados, como temática do estudo de hoje, em cima desses 3 versos, nós vamos trazer o seguinte título: Deus é bom e imutável. Amados, muito importante que lembremos que esta epístola ela foi dirigida a um grupo de crentes dispersos, os quais estavam sujeitos a todo tipo de dificuldades. No início da epístola, Tiago ele vem abordar os conceitos de provação e tentação. A provação pode ser vista como natureza externa e serve como instrumento de Deus para aprovar e aperfeiçoar aquele que nele persevera, como vimos em Tiago, capítulo 1, dos versos 2 a 8. Já a tentação, ela pode ser vista como de natureza interna e serve de instrumento da própria cobiça humana para reprovar e destruir quem ela concebe. Lá, aqui também no capítulo 1 de Tiago, do verso 12 ao 15. O que acontece aqui quando começamos a olhar esse texto de hoje, a partir do verso 16, é que Tiago, ele agora está preocupado que um mau entendimento desses conceitos possa gerar um entendimento errôneo do caráter de Deus por parte de seus leitores. Por isso, ordena: não vos enganeis, ou não vos deixei enganar diante de toda essa situação e das circunstâncias que vocês têm vivido. Visando a instrução, ou mesmo uma possível correção, Tiago vai fazer aqui 2 declarações a respeito de uma visão correta do caráter e da pessoa de Deus, que o crente deve manter mesmo em circunstâncias adversas. Independente do que esteja passando, temos que ter em mente, assim como ele falou para aquele povo que deveria ter em mente. O primeiro é que Deus é bom. E segundo, que Deus é imutável. Independente do que aconteça, independente do que passemos em nossas vidas, nós não podemos deixar essa premissa de lado. Mas essa premissa ela tem que estar em nossos corações. Primeiro, Deus é bom. E aí ele vem dizendo aqui no verso 16: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Com tudo que vocês estão passando, não se deixem enganar. A primeira declaração a respeito de uma visão correta diante das adversidades é que Deus é bom.
Tiago vai afirmar: toda boa dádiva, todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Ele está dizendo: olha, de todo o que é bom, todo amor e tudo aquilo que nós conhecemos que vai nos sustentar e que afaga ou nos abraça, isso vem de Deus, porque Deus é bom. Em outras palavras, tudo aquilo que é bom procede de Deus, o qual é bom. Ele está dizendo: olha, se toda fonte que nós buscarmos de bondade, essa vem do alto. Tudo que é bom e tudo que é perfeito, a fonte é Deus. Não há outra fonte. Se nós conseguimos compreender, se nós conseguimos amar, se nós conseguimos fazer algo de bom, se assim o fazemos, é porque isso vem de Deus. E não de outra fonte ou não de outro local. Embora parecesse estranho ouvir sobre a bondade de Deus diante das situações ruins da vida, os cristãos dispersos do primeiro século precisavam aprender a não confundir o caráter de Deus com as circunstâncias adversas da vida. E nós também temos que compreender isso. Muitas vezes nós temos culpado a Deus com coisas que nos acontecem, e principalmente com as coisas que acontecem porque nós buscamos, ou porque nós buscamos em algum momento de nossas vidas, não necessariamente agora. Mas o resultado dessa busca pelo desejo de afagar ou de querer alimentar o nosso próprio desejo, isso nos traz um retorno. Assim como a lei da física, que diz que toda ação é uma reação. Então, toda ação que eu busco referente ao desejo do meu coração, ao pecado, a saciar o meu ego, isso trará uma reação. E essa reação nem sempre será boa. E não podemos simplesmente olhar para o alto e querer culpar a Deus pelo resultado das nossas escolhas. Primeiro ponto que Tiago aqui quer ensinar é que a manifestação da bondade de Deus evidencia-se em seus presentes. Deus, ele manifesta a sua bondade através das suas dádivas e dons. Estas duas palavras têm parecido: dádiva, que pode significar presente, galardão, ou mesmo dom. E dom também pode significar presente, como está lá em Romanos 5,16. Porém, este aqui não é o contexto para a palavra dom, no caso o carisma, né, o dom espiritual, mas o dom presente que manifesta a benevolência de Deus, o bom Deus que derrama sua graça e misericórdia nos homens, dando o sol, a chuva, as estações frutíferas, a vida, a respiração. Amados, além disso, ponto 2, temos a manifestação da bondade de Deus que revela sua perfeição. Tudo quanto Deus faz é perfeito, e na sua bondade, o seu amor e a sua benevolência e misericórdia derramados sobre nós demonstra o tamanho da sua perfeição. Creiam que até na provação é uma bondade de Deus em nós. Quando nós passamos por provações e essa vinda ou permitida por Deus em nossas vidas, essa provação ela tratará de nós, ela tratará o nosso caráter, ela aprovará a nossa fé e nos fortalecerá, como nós vimos terça-feira. No entanto, a palavra dádiva e dom são classificadas pelos adjetivos boa e perfeito. O autor não está fazendo a distinção entre os termos, mas usando um estilo literário para pensar numa mesma coisa: bom e perfeito. Boa e perfeito. Como a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas.
quando coloca os dois adjetivos lado a lado, está referindo a algo de valor incomparável. Suas dádivas revelam o caráter benevolente do próprio Deus, um caráter perfeito. O termo perfeito é o mesmo que descreve Deus em Mateus 5,48. E aí a gente vai abrir aqui. Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. A dica que ele dá a todo crente em buscar a perfeição de Deus, para que andemos corretamente, para que andemos segundo a sua vontade, para que no tempo para irmos crescendo até chegar o tempo de estar perante Ele, e aí então estaremos em sua plenitude. No ponto 3 aqui eu vou tratar sobre a manifestação da bondade de Deus expressa em sua pessoa. Amados, olha só, a origem destas dádivas e dons é o próprio Deus. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito procede dele. Vem lá do alto. Somente pode ser divina para ser chamada de perfeita. O que se origina no coração do homem não é bom, como a gente viu lá em Tiago, aqui mesmo em Tiago, no verso 14. De onde vêm as tentações, ou de onde produzem essas tentações, que ao chegar no coração, ela mastigada, ela guardada lá, gera a concupiscência e dali o desejo de executar aquilo, e o resultado vem o pecado, e o resultado do pecado, a morte. O que se origina no coração humano não é bom, mas o que é unicamente bom e perfeito, isso procede de Deus. Como no verso 16, 17 aqui vai dizer, do Pai das luzes. Mais à frente, Tiago vai criar um contraste entre a sabedoria que procede de Deus e a sabedoria que procede do homem. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Está lá no capítulo 3, versos 17. Enquanto que a sabedoria humana ela é terrena, animal e demoníaca. Um contraste entre a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Vemos claramente que se o homem ele desejar andar plenamente por seus próprios caminhos, sem dar ouvido a Deus e sem receber aquilo que Deus derrama sobre ele, de certo o resultado da vida deste homem será a morte. Visto que não sabemos escolher bem, não sabemos discernir se o Espírito de Deus assim não nos der discernimento das coisas boas e ruins. E se compreendemos ou sentimos algo bom e se passamos adiante, de certo, Deus ele tem derramado sobre nós a sua bondade. Assim, a bondade de Deus expressa a sua pessoa. A expressão aqui, Pai das luzes, sugere tanto a figura paternal de Deus benevolente, quanto ao Criador benevolente, uma vez que o termo luzes frequentemente faz alusão aos astros e corpos celestes. E o interessante aqui que a gente vai tratar imutável a respeito desse termo luzes, é que embora o sol, as estrelas, eles mudem a sua intensidade, Deus ele não mudará a sua intensidade no seu amor, no seu caráter, no seu ser, pelo fato de ser imutável. Estas considerações a respeito da bondade de Deus
revela que apesar das circunstâncias adversas da vida, ou mesmo da permissão do mal na vida do crente, como aconteceu com Jó, Deus ele não é injusto, cruel ou sádico. Mas ele não tenta seus próprios filhos. Pelo contrário, ele é bom, benevolente e aperfeiçoa a quem ele ama, ao ponto de caminhar, de conduzir a pessoa em meio às suas provações. No ponto Deus é imutável, o verso 17 vai dizer: toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Amados, uma segunda declaração a respeito de uma visão correta de Deus diante das adversidades é que Deus ele é imutável. Tiago escreveu a respeito de Deus o seguinte: em que sombra de dúvida não pode existir variação ou sombra de mudança. O autor não apenas utiliza o tema bondade para defender a imutabilidade de Deus, claramente apresentada em outras partes das Escrituras, como faz dela preparação de outros atributos e ações divinas presente ao longo da epístola. A bondade divina e a imutabilidade de Deus. Para compreendermos, a ideia de imutabilidade de Deus está arraigada à ideia da sua bondade. E isso implica a certeza de que a bondade de Deus, do Deus imutável, nunca sofre alteração ou mudança. Imaginemos nós que nós mudamos, nós somos seres mutáveis. Ora a gente tem um pensamento, daqui a pouco a gente tem outro pensamento. Nós temos atitudes que mudam constantemente. Muitas vezes nós nem nos conhecemos mediante algumas situações, as ações que nós tomamos. Ao ponto de dizer assim, mas eu tive coragem de fazer isso? Como é que eu... E nos surpreendemos com nós mesmos, com nossas mudanças. Mudanças de atitude, mudanças do caráter. Mas, amados, isso não acontece com Deus. Deus, mesmo sendo imutável, Ele se relaciona pessoalmente com cada um de nós. Eles têm os sentimentos, mas Ele não muda. Ao ponto que a palavra diz que a sua palavra não muda. Uma vez que Deus diz que isso vai acontecer, isso vai acontecer. Independente de eu ou você mudarmos de atitude, aquilo irá acontecer. E isso trata tanto da bondade e da misericórdia de Deus, como da justiça e do juízo de Deus também, que está atrelado à sua imutabilidade. A palavra grega, traduzida como sombra, pode implicar o ato de fazer sombra ou refletir determinada imagem. E Tiago escolheu esta palavra para afirmar que Deus é como uma luz que não pode ser colocada na sombra ou extinta. Uma luz que brilhará constantemente com a mesma intensidade. Amados, Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Deus, Ele não mudará. Deus será eternamente o que Ele é, pois Ele é perfeito em tudo. Logo, se Ele é perfeito em tudo, não há de haver mudança. E não só em seu ser, como também em suas decisões, atributos, propósitos e promessas. Mateus 3,6 vai dizer: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, ou não sois destruídos. Ainda que nós pequemos, ainda que nós andemos de forma diferente daquilo que Deus quer,
Ele nos tratará, mas ele não mudará o que decidiu. O teólogo Louis Berkhoff, ele diz que, tratando a respeito da imutabilidade de Deus, ele diz que é a perfeição pela qual não há mudança nele, não somente em seu ser, mas também em suas perfeições, em seus propósitos e em suas promessas. Então, Deus completamente, ele é único e ele é imutável. Deus, ele não lhe ama pelo que você faz. Deus, ele ama pelo que ele é. Ele olhou, ele lhe criou, ele lhe fez e ele lhe amou. E todo o projeto e todo o propósito da salvação não circunda em nós, mas na vontade de Deus, no propósito dele, o qual ele determinou antes da criação de tudo. E de lá para cá ele não tem mudado, ele tem sido o mesmo. Em sua perfeição, Deus é eternamente o mesmo, quer seja no amor, na misericórdia, como também em verdade. E a sua imutabilidade não deve ser confundida com imobilidade, pois Deus, ele se relaciona com sua criatura que é mutável, e ele se relaciona pessoalmente com cada um. Por mais que nós mudemos, por mais que nós sejamos diferentes ou inconstantes, Deus, que não muda, se relacionará conosco, que mudamos constantemente. Wayne Grudem, outro teólogo, ele vai dizer: Deus é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos, nas suas promessas. Porém, Deus age e sente emoções, e age e sente de modos diversos diante de situações diferentes, ao ponto de Deus se irar. Do mesmo jeito que Deus, ele ama, mas Deus se ira. E a ira de Deus é uma ira justa. É uma ira perfeita. Não é a ira como o do homem, que é injusta. O conceito desta imutabilidade prepara e se aplica à descrição de Deus que Tiago apresenta em sua epístola. E aí a gente vai passear um pouquinho agora, aqui dentro dessa carta. Primeiro o capítulo 1, verso 5, vai falar assim, que Deus, ele é doador de sabedoria. Se de algum modo, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Ele é doador de sabedoria. Deus, ele derrama a sua sabedoria sobre nós, se assim pedirmos. Ele dá sabedoria a todos quanto o buscar. Lógico, em nossa capacidade de receber, na nossa finitude, nós recebemos a sabedoria de Deus. Ele é fiel em suas promessas. Capítulo 2, verso 5, ainda da mesma carta, ele diz: Tiago diz: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? E se assim ele prometeu, assim ele cumpre. Aos que perseverarem, receberão a coroa da vida. Deus, ele também é recompensador. Verso 1:12, que diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E ele não muda. Deus, ele também é justo. Verso 1:20, que diz: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus,
E o verso 2, e o capítulo 2 do verso e o verso 23 vai dizer: cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. A respeito da imutabilidade de Deus, Tiago ainda vai dizer que ele é único. E aí o verso 19 do capítulo 2 vai dizer: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem, e não só creem, também tremem. Tiago vem trazendo aqui várias características de Deus. E aí ele vai continuar dizendo: Deus, ele é o criador do homem. Capítulo 3, verso 9, que vai dizer: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. Deus, ele também é gracioso. E aí o verso 6 do capítulo 4 vai dizer: mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Várias características que estão atreladas à imutabilidade de Deus. E com isso conseguimos compreender que é desse Deus que não muda, que é de onde vem todo o bem. A origem, a fonte do bem vem dele. E não só isso, ele ainda também é legislador e juiz. Quando lá no verso 12, capítulo 4, vai dizer: há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem somos nós para julgarmos o nosso próximo? Em que pé de igualdade ou desigualdade estamos nós para com o nosso próximo, para olharmos e apontarmos os defeitos? Quando muitas vezes olhamos o argueiro que está no olho do outro, tendo uma trave em nossos olhos. E para que compreendamos não só isso, mas Cristo, quando tratamos aqui de Deus Pai como legislador e juiz, temos que lembrar também Cristo como advogado. A briga é muito maior. Além de ter um juiz e um advogado, ou além de ter um legislador e juiz que está ali delegando as leis, ainda existe um advogado que ainda defende a causa daquele que está sendo humilhado, daquele que está sendo exposto. Amados, outra característica que Tiago vai trazer em sua carta, verso 15 do capítulo 4, é que ele é soberano. E aí vai dizer: ao invés disso deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Temos que compreender que estamos dentro da soberania de Deus. Nós não fugimos da soberania de Deus. Nem do seu poder, nem da sua vontade, nem dos seus olhos. Tudo o que passamos ou o que iremos passar, tudo está dentro da soberania de Deus. Nada fugirá do controle de Deus em nossas vidas. Se nós compreendermos que Deus, ele tem cuidado de nós, e que o seu Espírito Santo tem nos guiado, e se nós temos deixado isso acontecer, também tem essa questão de dar ouvido ao Espírito Santo, assim nossa vida espiritual será fortalecida, e tantos problemas que venhamos a passar, nós não cairemos, mas nós passaremos e venceremos, porque o Senhor estará conosco. Toda a questão é: acaso tenho dado ouvido? Amados, ainda nas características que Paulo vem trazendo, ele diz que Deus, ele é misericordioso e compassivo. Verso 11 do capítulo 5 vai dizer: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó
e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Todo momento da provação de Jó, Deus estava com seus olhos atentos. A misericórdia do Senhor estava sendo derramada sobre Jó. A compaixão do Senhor estava com Jó. E ao fim da provação de Jó, Jó recebeu aquilo qual Deus o destinou. E não foi de qualquer forma que ele recebeu, mas ele foi recebido em dobro tudo aquilo que ele tinha. Eu fico muitas vezes atento a alguns louvores, e aí tem um dos louvores que diz assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Amados, se nós fôssemos louvar isso hoje, a gente teria que olhar para trás, né, e ver quem éramos nós, como eram nossas vidas, para louvar a Deus isso. Porque nós não sabemos nem qual é o próximo passo que nós vamos dar. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. E teríamos a petulância de olhar para Deus, olhar para os céus e dizer: restitui, eu quero de volta o que é meu, sem saber o que virá para frente. Porque quando eu olho para frente, ou pelo menos nós devemos olhar, temos que olhar para o nosso futuro, como a palavra diz, que tudo o quanto nós passamos, ou nós estamos passando nesse momento, nada irá se comparar quando nós chegarmos à glória. Tudo que nós passarmos aqui será comparado a nada ao que viveremos na eternidade. Quando lá em Mateus, no Sermão do Monte, vai dizer que nós temos que cuidar dos tesouros dos céus e não dos tesouros da terra, porque aqui tudo que nós ajuntarmos ao perigo da traça corroer, a traça comer, o ferrugem corroer, o ladrão vir roubar, aquilo que podemos guardar no alto, isso ninguém tomará de nós. Se bem entendêssemos, olhássemos para a nossa vida hoje, não nos importaríamos na situação de quem é rico ou quem é pobre, porque de certo, amados, rico é aquele que estará na glória. Esse será rico. Rico de misericórdia, rico de bondade, rico em estar face a face com Deus, rico de sentar-se à mesa junto com Cristo para cear com Ele, rico em ouvir nos seus ouvidos o bom Deus e nosso Senhor Jesus Cristo olhar e dizer assim: servo bom e fiel, sofreste, mas foste fiel no teu sofrimento, foste fiel no pouco. Esse deveria ser o nosso pensamento. E não cantar: restitui, eu quero de volta o que é meu. Quantas pessoas que estão acamadas, enfermadas, têm muito mais aproximação com Deus, têm uma experiência muito maior com Deus do que aquelas que estão gozando de boa saúde, que estão para cima e para baixo e não têm aproximação nenhuma com Deus. Quantas vezes as pessoas têm que perder a sua saúde para poder chegar-se a Deus? É porque Deus é mau? Não, não é. Grande parte disso parte de nossas escolhas em nossa vida. E aí só viemos reconhecer quem é Deus e o que Ele é em nossas vidas quando estamos ali, no leito, à beira da morte, à beira do precipício. Aí paramos e diz: mas Senhor, Tu existes, Tu és um Deus que estás aqui comigo. Amados, outro tópico, outra característica que
Tiago vem falar de Deus é que ele é restaurador da vida. E aí no capítulo 5, verso 15, ele vai dizer: e a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Essa é a maior cura que temos. É Deus perdoar os nossos pecados. É sabermos que carnalmente iremos morrer a qualquer momento, mas sabermos que o nosso espírito está em outra situação. Não está mais morto, mas agora está vivo. Está pronto para voltar para o Pai e passar uma eternidade com Ele, e não uma eternidade num lago de fogo, sofrendo, querendo morrer sem poder. O verso 18, ele diz assim: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amados, as Escrituras, ela trata, ela mostra a imutabilidade de Deus. A epístola de Tiago encontra bases nas próprias palavras de Deus, muito embora as expressões então se arrependeu o Senhor, Gênesis 6:6, e Deus se arrependeu, Jonas 3:10, parece implicar uma mutabilidade de Deus, apenas representam através da força de uma linguagem carregada do sentimento pela narrativa bíblica, uma de suas reações divinas consequentes à ação humana naquele contexto. Bênçãos tementes aos obedientes e juízos aos incrédulos e desobedientes. A doutrina da imutabilidade de Deus é encontrada em textos muito claros da Escritura. 1. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Números 23:19. Se Deus, assim como o homem, se arrependesse como arrependimento o homem do que faz, nós já não existiríamos. Porque nós fazemos algo e daqui a pouco nós mudamos a nossa vontade e aí nos arrependemos do que fizemos e gera em nós uma raiva e desfazemos e acabou. Mas Deus, ele é imutável na sua justiça e ele é imutável no seu querer. Quando diz que Deus, ele se arrependeu, é uma linguagem para que nós compreendamos o sentimento da raiva, não, mas da ira daquele momento. Mas não que Deus tenha no seu coração se arrependido, senão aniquilaria tudo, zeraria tudo. Em Números aqui ele diz justamente, ora, porventura tendo ele prometido não fará? A sua vontade sendo perfeita, boa, perfeita e agradável, irá ser executada da mesma forma. Salmo 102:27 vai dizer, tu porém és sempre o mesmo. A palavra está dizendo que ele não vai mudar, ele é o mesmo, ele não era ou ele não será o mesmo, mas ele é. Primeiro temos que lembrar que Deus, ele é atemporal. Deus, ele olha para o tempo como uma régua, como uma linha que dali ele vê todo o passado, o presente e o futuro de uma vez só. Então não há necessidade, ou não, para que se arrependa-se para ele ali, tudo é uma coisa só. Se ele vê ali tudo de uma vez só, em sua frente. Malaquias 3:6
Ele mesmo vai dizer: porque eu sou o Senhor e não mudo. E não mudo. Sem sombra de dúvida alguma, não mudarei. Serei o mesmo. Ao ponto de, muitas vezes, o homem fechar concerto com Deus, Deus dizer: beleza, agora vamos lá para cumprir. O homem não cumprir sua parte em seus acertos, em seus concertos, em suas alianças, e Deus cumprir por ele e pelo homem, para que seja cumprido aquilo que ele falou. Se temos vida, se somos vitoriosos em Cristo Jesus, foi porque a vontade de Deus não mudou. Foi porque Deus, ele não mudou. Ao amar o mundo, ao amar a humanidade, ele não mudou. Assim como ele não mudará no seu juízo. Assim como ele não mudará e não muda na sua justiça. Do mesmo jeito que ele não muda em seu amor. Assim, Tiago vem conduzir os crentes a não terem quaisquer razões para questionar ou duvidar da pessoa e do caráter de Deus. As duras provas da vida não podem afetar ou comprometer a pessoa ou as ações de Deus, mas enaltecer quem Deus é, por nos permitir passar por situações para crescermos, para mudarmos, para vê-lo, para nos aproximar a Ele. A grande demonstração da bondade imutável de Deus para conosco, apresentada por Tiago, está no último versículo, o qual nós lemos. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Amados, a bondade de Deus nos alcançou com a salvação em Cristo Jesus, a qual nos encoraja e fortalece a prosseguir adiante, mesmo diante de provas e adversidades. É sempre bom lembrarmos que, mesmo quando os nossos dias se encontrarem nublados, cinzentos, chuvosos, sobre as mais densas e sombrias e carregadas nuvens, sempre existirá o sol que nunca se apaga brilhando sobre nós. Sempre existirá a esperança do melhor, do que o melhor vai acontecer. De que não estamos sós. De que não estamos perdidos. Mas alguém em especial está conosco, cuidando de nós, batalhando por nós, fazendo com que caminhemos firmemente. E é por isso que temos que perseverar. Ainda que as provações venham, ainda que as dificuldades venham, ainda que a pobreza venha, ainda que não haja o fruto na videira, ainda que o fruto da oliveira minta, com tudo isso acontecendo, temos que nos alegrar. Porque Deus estará conosco. Seu Espírito estará nos guiando. E Cristo, seu Filho, estará nos defendendo. Porque se essa é a função do advogado, essa é a função que ele tem feito. Tem nos defendido, tem nos dado força, tem nos alimentado, tem nos guiado, tem nos protegido. Basta que olhemos para as situações adversas e entendamos como um treinamento espiritual. Esse é o momento de eu treinar para ficar mais forte. Para não entrar em outro tema de pregação, a gente vai lembrar até da armadura de Deus. Precisamos de tudo aquilo, mas para sermos um soldado temos que ter essa perseverança na luta.
estarmos destinados a fazer aquilo que Deus, o qual determinou em nossas vidas. E na esperança de, depois de tudo isso feito, depois de ter passado por tudo isso e ter feito tudo quanto Deus nos ordenou, tirar as sandálias, bater o pó, pendurar e aposentar-se e partir para a glória. Porque enquanto estivermos respirando, estivermos nessa terra, a nossa missão será viver esse evangelho, falar desse evangelho, pregar desse evangelho sobre esse Deus que é misericordioso, que é bondoso, que é justo e que é imutável e que é soberano e que tem nos dado de alimento, tem cuidado de nós. Essa será a nossa missão, de falar e viver esse evangelho. Nunca nos esqueçamos, o bondoso Deus, Ele é imutável e está soberanamente presente em nossas vidas, até mesmo em nossas provações. E assim, eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.